Olá, muito bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais este webinário sobre uma atualização do sistema Scholar One. Para quem é a primeira vez que está participando deste webinário, meu nome é Alex Mendonça, eu sou coordenador da unidade de submissão online do Cielo Brasil. Esse webinário está sendo gravado. A gente pede que, se possível, para você colocar o título ou o acrônimo do seu periódico junto do seu nome, para a gente saber, que a gente possa identificar quem é você na hora da pergunta, para poder ter um atendimento mais personalizado, então, para a gente saber quem é que está participando, a gente gosta de saber quem consegue participar desses webinários, embora também ele é gravado e fica disponível no nosso YouTube. Utilize a caixa de chat para enviar suas perguntas, ou, se você preferir, também pode usar o Q&A, a opção de pergunta e resposta do próprio Zoom. Bom, então é isso, vamos começar. Então, muito obrigado já de antemão pela participação de vocês. Hoje a nossa agenda, só um minutinho que está carregando aqui a apresentação, é esta. Então, nós vamos comentar sobre o lançamento da versão, eles chamam de Q1, né? Primeiro quartil de 2022, então é desse primeiro trimestre. Outro tópico da nossa agenda é a interrupção da oferta das ferramentas Publon sem custos, que nós já comunicamos, nós enviamos um e-mail nessa semana para vocês, mas eu vou comentar aqui também para frisar alguns pontos. E, como de praxe, no final a gente responde as dúvidas, perguntas que vocês tiveram ao longo do webinário, ok? Então, o primeiro assunto é o lançamento da versão 4.28 ou Q1, primeiro quartil. Essa versão foi instalada, né, está disponível desde ontem. Então, a atualização foi feita ontem, todos vocês já estão com essa versão atualizada. E aqui tem um documento que descreve essas atualizações, né, as notas de versão, ou release notes, né, quem tiver acompanhado a versão em inglês. Então, como de praxe, eu vou usar esse documento para guiar a minha fala. Essas são as atualizações dessa versão, são ao todo 16, embora tenham algumas aqui, ó, essas de API e notificações, e essa do Rights Link, elas não se aplicam a vocês, né? Então, nós não vamos ter, não vou falar de detalhes de todas as 16, vou comentar mais sobre essas 4 primeiras, depois essas 3 últimas aqui. Então, vamos lá. A primeira mudança, primeira atualização é uma integração com o Google Analytics. Isso era um pedido que alguns periódicos tinham para poder controlar ou ter informações de tráfego no site Scholar One do periódico. Então, alguns periódicos tinham esse desejo de saber quantas pessoas visitavam, quais eram as páginas mais acessadas. Então, agora o Scholar One tem essa possibilidade de te fornecer estatísticas de acesso na sua conta do Google Analytics. Para fazer isso, então, você precisa ter uma conta no Google Analytics, tá? O Cielo não faz isso para vocês, não tem como, é uma conta que está vinculada com o periódico, tem que ser uma conta do Google, que o periódico faça, de repente vocês já até tenham. Então, o que é possível agora é fazer essa integração, de modo que os acessos no Scholar One possam ir para o seu Google Analytics para vocês saberem o acesso. Particularmente, eu tenho até a curiosidade de saber assim, que tipo exatamente de informação que é possível obter, assim, qual é a utilidade disso, né? Imagino que tenha, né? Porque teve pedidos e tal,
Mas, obviamente, vai ser um número de acessos inferior ao número de pessoas que lê o seu artigo, que lê o artigo do seu periódico, porque são só aqui você tem autores, né, pareceristas e editores. Você não vai ter os leitores do periódico. Então, é um número bem menor do que o número de pessoas que leem os seus artigos. Bom, então, caso seja do seu interesse, lembrando que é necessário ter uma conta no Google Analytics, já previamente, daí entre em contato com a gente, que a ação necessária, é necessário, então, entrar em contato conosco para a gente habilitar isso para vocês, tá? Nós nunca fizemos isso, é novo, então, se a gente tiver alguma dificuldade, tenha um pouco de paciência com a gente, né? Também é nossa primeira vez. E aí também eles têm um suporte aqui ao gerenciador de tags do Google, que eu não conheço muito a respeito, mas eles dizem aqui que uma coisa está junto da outra. Então, eles falam aqui, ó, embora sejam plataformas separadas, o Google Analytics e o gerenciador de tags do Google devem ser usados juntos. Então, eu acho que você pode usar só o Google Analytics sem usar o gerenciador de tags, mas eu acho que não dá para usar o gerenciador de tags sem o Google Analytics. Não tenho certeza. Para mais informações, está disponível aqui nesse Release Note, tá? Mas é importante saber que agora existe essa integração. Bom, a segunda mudança são recursos e atualizações do Scholar One. Isso aqui é uma coisa bem interessante que já está disponível, não sei se vocês já viram, e eu não sei se essa tradução é a melhor. Talvez a pessoa que traduziu, não sei se ela entendia o que ela estava falando aqui, mas vamos lá. Isso aqui, ele habilita um menu de ajuda e um menu de informações contextualizado. Então, essa nova seção destina-se a fornecer suporte ou apoio no aplicativo com artigos de ajuda padrão e perguntas frequentes, que ajudarão os usuários a encontrar respostas rápidas a perguntas sobre o uso do sistema Scholar One. Então, ele vai te sugerir alguns guias de como usar o Scholar One, mostrar atualizações ou anúncios de atualização, anúncios de mudanças, tá? Então, isso está disponível por padrão, não é necessária nenhuma configuração, afeta todo mundo, né? Afeta todos os usuários, administradores, editores, autores e avaliadores. E como que isso funciona? Então, ela vai ficar localizada no canto inferior direito das páginas do Scholar One. E ela inclui essas seções aqui. Então, ela vai mostrar atualizações de produto, vamos supor, quando tiver algum aviso falando que teve uma versão nova, provavelmente esse aviso dessa versão vai estar lá. Perguntas frequentes, alguns recursos de treinamento, então vídeos que possam estar disponíveis sobre aquela página que você está acessando, um tutorial, um guia, né? Um FAQ, né? Uma lista de perguntas frequentes e também uma opção para entrar em contato com eles. Então, ela tem essa carinha aqui, ó. Eu acho que a pessoa traduziu certinho, sim. Resources Updates, né? Retiro o que eu falei. E ele fica com esse ícone de interrogação. Quando o usuário clica, abre esse menu suspenso aqui, flutuante, e dá para o usuário ver informações contextualizadas. Então, se ele estiver na página do autor, por exemplo, e ele clicar aqui em Common Questions ou Training Resources, vão aparecer para ele recursos e perguntas relacionadas a essa parte do autor. Quer dizer, não vai aparecer guias de editor, não vai aparecer guias do avaliador, vai aparecer coisas para o autor para que possa ajudar ele na navegação dele. O mesmo se aplica para um avaliador. Quando ele estiver na área do avaliador, vão aparecer guias, vídeos, informativos relacionados àquele centro do avaliador. Então, é uma coisa que visa, né, minimizar dúvidas, melhorar a navegabilidade, melhorar a experiência de navegação no sistema, tá? Então, isso já está disponível, não precisa pedir para nós, nem para o Scholar One, todo mundo já tá usando isso, já está disponível para todos. Terceiro ponto é sinalizadores do manuscrito
personalizados. O que são esses sinalizadores? São as flags, as famosas flags, as bandeirinhas, que vocês tanto usam. Agora, foi adicionada uma capacidade de criar flags, né? Eles traduziriam aqui como sinalizadores personalizados, que podem ser gerenciados e mantidos no nível do portal ou do site individual. O que significa isso? Além daquelas flags que já estão disponíveis, que eu não lembro agora se são 12 ou se são 15, enfim, aquele número é um número limitado, né? Só tem aquilo lá e alguns periódicos já até esgotaram, usaram todas as flags. Agora é possível, finalmente, criar flags personalizadas, ou seja, você, periódico, fornece uma imagem, um ícone, tá? Uma bolinha, um quadradinho, um foguinho, não sei o que você achar melhor. E aí a gente faz a transferência para o sistema. Os ícones serão redimensionados para 12 por 12 pixels. Não precisa enviar em 12 por 12, mas é interessante que você envie uma proporção de um quadrado, né, uma proporção iguais, os 4 lados da imagem do mesmo tamanho. Não precisa ser de 12 por 12, isso o sistema faz sozinho. Só não enviem uma imagem muito grande, né, com muitos pixels, porque vai ficar muito pesado para transferir. Então, podem enviar imagens pequenas. E desde que seja nesses formatos, JPG, GIF ou PNG. Então, aqui tem um exemplo, ó, tem um foguinho e tem uma carinha feliz, que isso aqui, quem coloca somos nós, Cielo. Vocês enviam para a gente as imagens, a gente sobe no sistema, e isso fica disponível para vocês. E sempre que vocês enviarem a flag, o desenho, precisa ter o nome dela. É obrigatório, tá? Então, já mandem o desenho e a legenda dessa flag nova. Nós vamos colocar aqui no sistema, e aí vai ficar disponível aqui, ó, além das flags, que acho que são 20, tem bastante agora, vai aparecer aqui embaixo, custom flags, ou, né, sinalizadores, flags personalizadas, e aí aparece para você as suas que você mandou. É parecido com aquele recurso que já tinha antes para o usuário, que chama badge, né? A gente já tinha o badge, que era a mesma lógica. Você mandava uma imagem e aí eu conseguia associar a um usuário. A gente tem até alguns periódicos que já fazem uso disso. E agora isso é possível também em manuscritos. Então, lembrando, quem fornece as imagens são vocês, pode ser qualquer imagem, a imagem precisa ser JPG, GIF ou PNG, e de um tamanho que seja proporcional, um quadrado, né? Então, os 4 lados da imagem, mesmo tamanho, e o sistema automaticamente já converte para 12 por 12. Se não tiver de um quadrado, pode mandar, assim, acho que alguma outra coisa, porque isso aqui eu não sei necessariamente se é um quadrado. Mas pode ser que o sistema exija, pode ser que fique estranho, distorcido, né? Então, preferencialmente, envie imagens com 4 lados iguais, para não ficar distorcida a sua imagem. Bom, vamos lá. Quarto ponto é a reformulação do avaliador instantâneo. Também eu acho que foi uma tradução meio equivocada. Isso aqui é aquela função de cadastrar um avaliador on the fly, né? Imediato ali. Vamos supor que um editor está na área de convidar avaliadores e ele quer cadastrar alguém novo, um novo avaliador. Então, para ele não entrar em contato com o admin, ele mesmo cria essa conta, né? Tem aqui já um print, tem essa caixinha aqui, ó, que aparece para o editor criar uma conta do avaliador na hora, né? Essa janela foi reformulada, né? Então, por que ela foi reformulada? Ela foi reformulada com o objetivo de ajudar a reduzir a criação de contas duplicadas e tornar o processo de inclusão e adição de novos avaliadores mais intuitivo, tá? Por esse motivo que ela foi alterada. Não é necessário nenhuma ação, isso já está disponível para todos.
Mas tem aqui alguns campos que podem ser configurados como obrigatórios. Isso, caso vocês queiram, precisa entrar em contato conosco para editar essa obrigatoriedade. Então, a janela atual, ou anterior, era desse jeito, acho que todos vocês estão bem familiarizados com ela. Ela só exigia nome, sobrenome e endereço de e-mail, e aí tinha essa função aqui, fornecer mais informações da conta, que abria uma outra janelinha para a pessoa colocar mais uma conta, mais informações. Mas, por exemplo, o país não dava para exigir, né? Isso era uma coisa que muitos de vocês sempre pediram para poder fazer relatórios de nacionalidade do avaliador, para medir a internacionalização do seu corpo de avaliadores. Era muito difícil, porque, como não era obrigatório o preenchimento do país, vocês tinham muitos campos sem país preenchido, né, que ficava em branco. Então, agora, ela foi substituída por esse botão, adicionar novo avaliador, tá? Clicando nesse botão, ainda ele vai exigir só esses 3 campos como obrigatórios, nome, sobrenome e e-mail. Isso não mudou, tá? É o mínimo, né? Mas é possível o periódico definir outros campos como obrigatório, que antes não era possível. Então, caso o periódico queira exigir a instituição, o endereço, o país que não dava, instituição acho que até dava já, mas país eu lembro que não dava. Tem até uma ideia lá no Scholar One Ideas para que ele seja obrigatório e isso aqui está contemplando agora. Bom, caso vocês queiram alguns desses campos como obrigatório, entre em contato com o Cielo, conosco, e a gente consegue ativar isso para vocês. Depois que você... Ah, não, antes disso. Na lista de avaliadores que o autor recomendou, caso o sistema não identifique o avaliador no sistema, né? Ou seja, o autor colocou lá um e-mail e deu um match ali, compatibilizou com outro e-mail, uma outra conta. Ele encontrou uma conta com um usuário com esse mesmo e-mail. Então, ele vai mostrar essa lupinha aqui, né? Que permite que você adicione automaticamente, porque quer dizer, essa pessoa está cadastrada no sistema. Foi uma recomendação, mas ele está cadastrado. Quando não existe a lupa, quer dizer que são contas que não existem no sistema. A princípio, ele não encontrou pelo e-mail. Mas agora, ao clicar no adicionar, ele vai abrir um novo pop-up que vai dizer para você se foi encontrada uma conta ou mais no sistema. Ele vai olhar pelo nome, né? Então, ele vai falar assim, nossos registros indicam que já há uma ou mais contas no sistema para uma pessoa com este nome e sobrenome. Então, ele vai buscar por homônimos. E as correspondências mais prováveis estão listadas abaixo. E aí ele vai listar aqui as pessoas. Para que ele vai fazer isso? Para que o editor possa evitar de fazer um cadastro duplicado com um e-mail diferente, né? Então, mesmo quando que o e-mail não bata, ele ainda vai fazer uma busca por nome e sobrenome. E, de repente, aquela pessoa já está cadastrada, mas com um e-mail diferente. Aí, tem que ter muito cuidado de olhar aqui na lupa para garantir que é a mesma pessoa mesmo. Olhar a instituição, olhar a filiação, olhar as áreas de conhecimento da pessoa, porque homônimos existem, né, pessoal? Homônimos existem. Então, tem que tomar cuidado para não sair adicionando todo mundo achando que é aquela pessoa. Então, isso serve para tentar minimizar contas duplicadas, porque a queixa era que quando um editor associado cadastrava um novo avaliador, ou quando o autor sugeria um novo avaliador, isso acabava resultando em contas duplicadas, porque ele colocava um e-mail diferente. Então, agora, o sistema está te dando alguns outros recursos e ferramentas para você evitar isso. Vai resolver de 100%? Não, porque isso é uma coisa que é muito difícil de sanar 100%. Mas isso vai ajudar a minimizar.
Então, esses recursos servem para que o editor, a pessoa que está fazendo esse convite, adicionando esses avaliadores, tomem esse cuidado para evitar conta duplicada, tá? Quando nenhum avaliador é encontrado, ou melhor, nenhuma duplicata em potencial, simplesmente a pessoa pode ser adicionada, né? O sistema não vai te dar nenhuma sugestão de conta, não vai falar que tem uma conta, uma pessoa parecida, ele vai liberar para você de forma mais direta, assim. Então, você vai ter uma maior segurança de que aquela conta não é duplicada. Tudo bem? Parece confuso o jeito que eu expliquei, mas acho que usando fica mais fácil. Bom, daí, do quinto em diante, vem aquilo que eu comentei, que são atualizações da API. Nós não temos nenhum periódico que usa a API, porque o uso dela tem um custo, né, para usar a API do ScholarOne. Nenhum periódico está usando. Então, não vou me delongar, porque são atualizações bem técnicas, né? Até para você configurar uma API, precisa ter o apoio de uma pessoa da área de tecnologia, da informação. Então, eu vou só informar que existem essas atualizações e quem tiver interesse em se aprofundar no assunto, está disponível no documento, tá? Eu vou passar aqui, então, esse aqui de notificações também tem a ver com quem usa os serviços de web, né, o web services do ScholarOne, que não se aplica a nenhum periódico nosso. Então, vou pular. E aí a gente chega na 13, que também não se aplica, que é a melhorias, atualizações de desempenho na integração do RightsLink. RightsLink, não é a primeira vez que eu falo dele, é um módulo de pagamento, né, de APC do ScholarOne, que a gente não usa para nenhum periódico nosso. Tem entraves aí que está impedindo que a gente use por questões burocráticas de banco, moeda, enfim. E tem ainda um custo para vocês usarem, não é gratuito. Eu não conheço exatamente como funciona o modelo, isso a gente sempre teve muita dificuldade de conseguir informações com o pessoal da RightsLink, o mesmo da Clarivate, então nenhum periódico nosso está usando, embora eu acho que possa ser muito útil, mas existem esses entraves que a gente não consegue resolver. E então, só para informar que eu ouvi essas atualizações de desempenho, que mais melhoria de performance. E essa 14ª, 14, ela também não é muito aplicável a vocês, porque agora existe um relatório de configuração isso aqui é a abreviação de Unusual Activity Detector, né? Detector de atividade incomum, ou suspeita, tal, que é aquele que mostra quando alguém fez alguma atividade suspeita ou incomum. Que agora nós, como publicadores, Cielo, né, nós temos um relatório disponível aqui que a gente tem uma relação de todos os periódicos e quais dessas detectores, né, estão ativados, ou qual é o nível, se está baixo, se está médio, se está alto, qual é o nível de sensibilidade que o periódico deixou como configurado. Antes, para a gente saber isso, a gente tinha que entrar periódico por periódico. Agora a gente tem um relatório de todos, que dá para ver, o periódico X tem dessa forma aqui, essas configurações para detecção automática. Perdão, para Unusual Activity, né? E agora a gente tem esse resumo de todos os periódicos, tá? Bom, esse aqui, 15ª, sim tem a ver com vocês, tem a ver com atualizações de segurança. Bom, o ScholarOne continua refinando e trabalhando na proteção e integridade dos dados de editores e periódicos com o objetivo de aumentar o nível de segurança dos periódicos que usam o ScholarOne. Como parte desse compromisso de fazer melhorias contínuas de segurança, foram feitas as seguintes atualizações.
Então, existem novas diretrizes, novas regras para carregamento de instruções e formulários. E remoção de arquivos com dados pessoais. O que é isso aqui? Instruções e formulários é isso aqui, que aparece Instructions and Forms, tá? Que normalmente o que a gente faz é um link apontando para a instrução aos autores no Cielo. Porque é muito mais simples você ter um lugar só, onde essas informações estão sempre atualizadas, já que o Cielo exige isso, faz parte dos critérios, então é muito importante deixar aquela página atualizada. Evitar a duplicidade, ou melhor, contradição, informações contraditórias, então a gente foca, centraliza num lugar só. Mas o Scholar One ele é usado por vários periódicos, e normalmente o que os periódicos fazem, eles usam esse campo para colocar as instruções aos autores, né? E aí eles colocam arquivos, colocam textos, modelos, tal. E agora, essas novas regras, eles removeram arquivos que contenham dados pessoais. Então, o que são esses dados pessoais? Aqui, ó. Quaisquer arquivos carregados para a seção, instrução e formulários devem ser examinados pelos periódicos para garantir que não contenha dados pessoais ou confidenciais do usuário. Os arquivos que foram carregados na seção, que continham dados confidenciais, foram removidos do acesso público de todos os periódicos nos quais foram encontrados. Se um periódico perdeu algum arquivo e precisa dessa cópia, entrar em contato com o suporte. Eu imagino que dados pessoais aqui sejam senhas, informação de e-mail, talvez. Não ficou muito claro para mim o que é isso, para ser sincero. Mas eu acho que não afetou vocês, tá? Porque eu acho que vocês não têm esse hábito de informar dados pessoais. Então, a minha recomendação dê uma olhada, caso vocês tenham lá naquela janelinha Instructions and Forms, vê se está do jeito que vocês lembram que deveria estar. Lembrando que a maioria de vocês, 80%, 90%, só tem um link apontando para o Cielo. Então, isso não vai ter sofrido alteração. Agora, se você subir um monte de documentos lá, deixou disponível, dá uma olhada se todos os documentos ainda estão lá. Porque o Scholar One fez uma varredura para buscar esses informações pessoais e removeu eles, por questão de segurança. Talvez endereço de alguém, né? Lembra que o Scholar One é usado no mundo todo, então eles estão tentando atender às leis de proteção de dados de todos os países do mundo. Então, esse tipo de regra, às vezes, pode ser estranho para a gente, mas para os países faz mais sentido. Então, é mais ou menos isso. Dei uma olhada nesses arquivos, mas eu acho que vai estar tudo bem, ok? E aqui eles falaram também que fizeram uma limpeza regular de links de redefinição de senha expirados. Antigamente, tinha alguns links de redefinição de senha que não estavam, digamos que não estavam compatíveis com as novas regras de segurança de dados. Então, eles fizeram uma limpa e tiraram esses links, tal, para que ninguém mais possa pedir uma senha e correr o risco de ter essa senha enviada para outra pessoa. É mais informativo mesmo, tá? Isso aqui. Não precisa de ação de vocês, só dá uma olhada se não perdeu nenhum arquivo. Por fim, aqui a gente está chegando já no final da parte de atualização, eles fizeram algumas correções e defeitos pontuais. O primeiro deles o autor tenta carregar o tipo de arquivo não configurado para a extração de dados. A mensagem de erro não está listada. Isso aqui está bem difícil de entender por conta da tradução, mas vamos lá. Foi resolvido um problema com o preenchimento prévio de envio. Isso aqui é a submissão preenchida, né? Aquela como é que fala? Pre-fill submission, né? Submissão pré-preenchida. No qual, se um autor tentasse carregar um tipo de arquivo restrito, nenhuma mensagem de erro seria exibida. Enfim, isso é algo muito específico, muito pontual. Caso vocês não tenham experienciado, não tenham, né,
percebido isso, então não se aplica a vocês, mas foi corrigido. Lista de verificação de produção pode ser preenchida. Outra tradução que eu achei um pouco difícil de entender. Foi resolvido um problema em que a lista de verificação de produção não pôde ser concluída. Tá, isso aqui não se aplica a vocês, porque essa lista de produção, verificação de produção, vocês não têm, tá? Naquela área de production, onde tem só o batch, a exportação. A gente simplificou muito aquilo, então não tem essa lista de verificação, não se aplica a Cielo. Só se for, nem para os mais antigos, que tem o fluxo de aceito, também não se aplica. Daí esse aqui foi um problema resolvido para quem tem manuscritos transferidos. A gente tem, acho que 2 periódicos com transferência de manuscritos entre si. Foi resolvido um problema em que o número de manuscritos nas filas, manuscritos transferidos aguardando envio, e manuscritos aguardando aprovação do autor para a transferência, não estava sendo atualizado corretamente depois que o manuscrito saiu da fila. Bom, caso vocês que usam essa transferência saibam do que se trata isso, foi resolvido. Daí tem algumas atualizações de desempenho, foi otimizada a opção de pesquisa avançada de usuários para pesquisa de avaliadores, para evitar tempo limite de páginas de periódicos. Nossa, estranho essa tradução também. Mas eu imagino que é alguma melhoria na parte de pesquisa de avaliadores, tá? Que pode ser que algumas pessoas tenham visto algum tempo limite e aí o sistema parou enfim, mostrou uma página em branco, coisa assim, tipo, esgotou e aí foi resolvido isso. Outro problema que é bem pontual, foi resolvido um problema em que usuários estavam enfrentando tempos de recarregamento lentos ao abrir e-mails do Audit Trail, da trilha de auditoria. Não sei se algum de vocês percebeu isso. Ao abrir algum e-mail, estava muito lento. Então, foi resolvido isso. ORCID, foi resolvido um problema em que a inserção das credenciais de membro da ORCID, isso aqui é conosco, não é com vocês. Essa parte aqui diz mais respeito a nós, Cielo, que configuramos as credenciais de membro. E foi resolvido um problema em que os avaliadores não conseguiam associar suas contas ao ORCID, né? Então, caso algum avaliador tenha relatado para você que não conseguiu, então esse problema foi resolvido. E aí tem essa de integração com o RightsLink, que não vou comentar, porque nenhum periódico nosso usa por enquanto. Ok, então a gente chegou ao fim do documento. Depois eu vou ver o que vocês mandaram no chat, tem aqui vendo aqui bastante comentário, mas vou deixar para o final. Seguindo a nossa agenda, a gente tem agora a informação sobre a interrupção da oferta das ferramentas Publon sem custo. Bom, nós já enviamos um e-mail para vocês no começo dessa semana, mas eu quero reforçar aqui o que são essas ferramentas. Estou falando dessas 2 ferramentas, Review Recognition, que é aquela que os avaliadores usam para pedir um reconhecimento, pedir um certificado, entre aspas, né, que não é bem um certificado, de que a avaliação foi feita para o periódico, e o Reviewer Locator, que outrora chamava-se Reviewer Connect, e que recentemente foi nomeado de novo como Reviewer Locator, que é aquela função que busca pareceristas no Web of Science, no Publons, e sugere para vocês, para o artigo, né, para o manuscrito. Então, quando a gente fala de ferramentas Publons, estou me referindo a essas 2. Essas 2 ferramentas, elas estavam disponíveis, né, estão disponíveis sem custos para todos os nossos periódicos desde novembro de 2019. Para alguns periódicos do Scholar One, né, para vocês, até antes disso já estava disponível. Desde junho, acho, de 2019, já estava disponível. E a gente fez um contrato de 3 anos com a Clarivate, então ele vai se encerrar em 31 de outubro de 2022 para esses serviços. Por isso, esses serviços vão estar disponíveis sem custos até esta data, 31 de outubro de 2022. O Cielo tomou essa decisão com base
em vários aspectos, em vários dados, né? A gente olhou muito a estatística de uso, a gente fez pesquisas de satisfação com vocês, talvez alguns de vocês se lembram. Nós recebemos muitos feedbacks por e-mails, ou em eventos, né? Quando a gente tinha ainda evento presencial, enfim, comentários de vocês, alguns muito positivos, mas alguns muito negativos. Tem periódicos que não estão usando a Review Locator, por exemplo, por N fatores, né? A ferramenta só funciona bem com artigos em inglês. Alguns de vocês falaram que as sugestões são muito fora, quase nunca são aproveitáveis. Então, a gente ouviu muito isso, analisou os dados de uso e também a gente fechou um pacote para todos os periódicos, não só para o Scholar One, né? A gente quis também incluir os periódicos que não usam o Scholar One, mas houve alguns impedimentos técnicos, porque essas ferramentas, elas não são compatíveis com todos os sistemas de submissão. Então, a gente tem periódicos que usam o OJS, que não conseguiram usar esse Review Locator, por exemplo, porque não tem um plugin para ele. Então, assim, a gente fez um investimento, né, o Cielo fez um investimento que não foi a contento, porque além do feedback, além do que a gente ouviu dos periódicos que tinham disponível essa ferramenta, a gente também teve alguns periódicos que não conseguiram usar de forma satisfatória, porque até foi sugerido uma interface web para eles usarem, mas é muito mais complicado você usar a interface web, né? É muito melhor quando está integrado no sistema, nem se compara, é muito mais fácil. Então, a gente, além de tudo, também tem o fato da moeda, o real desvalorizou muito em relação a 2019, vocês todos sabem. Então, todos esses fatores levou o Cielo a decidir que não vai renovar essas duas ferramentas a partir de novembro de 2022, tá? Então, a partir de 1º de novembro, periódicos que gostaram, esses que gostaram, vocês que estão satisfeitos e têm condições, a gente sabe que isso também não é fácil, né? Para manter uma ou ambas, porque também tem isso. Caso vocês queiram manter só uma delas, tudo bem, não precisa contratar as duas, né? Elas têm preços diferentes. Então, caso os periódicos que gostaram queiram manter uma ou ambas, deverão custear o uso com recursos próprios, tá? Então, o Cielo não vai mais bancar isso de forma integral. Então, o periódico, aí segue o Cielo pode fazer o pagamento e o periódico reembolsa ao Cielo em moeda local, né, real, como é feito com os outros serviços que a gente intermedia da Clarivate. E outros também, né, o Authenticate, o Cross-Ref Similarity Check, então isso a gente também mantém. Bom, valores. Eu acho que eu vou decepcionar algumas pessoas aqui, mas assim, a gente recebeu muitos e-mails perguntando de valores, já era esperado, vocês têm toda a razão em querer saber valores, mas por que eu disse que eu vou decepcionar? Porque a gente não tem como informar isso para vocês. Os valores, eles variam muito. Eles variam de acordo com vários fatores. Então, por exemplo, qual ferramenta a gente está falando? Então, o Review Recognition tem um preço diferente do Review Locator. Outro fator que influencia no preço é a quantidade de submissões recebidas por ano. Então, periódicos que recebem muitas submissões, o preço vai ser mais alto. Porque essas ferramentas, quanto mais submissão tem, mais elas são usadas, né? É proporcional. E também a quantidade de periódicos assinantes. Então, vamos supor, se só um periódico tiver condições de bancar, então o custo vai ser 1. Mas se de repente 50, 100 periódicos tiverem condições de bancar, esse custo tem como ser mais atrativo, mais barato, porque é feito um pacote só para o Cielo, é feito uma nota só, e aí depois
vocês só reembolsam a gente. Então, não tinham como a gente informar isso no e-mail, né, o valor. Até porque esses valores, eles mudam de ano a ano. A gente virou o ano agora, né, estamos em fevereiro. Eu não sei quais são os valores atualizados da Clarivate. Então, é muito mais... Por isso, a nossa orientação foi... E isso foi combinado com a Clarivate, a gente acordou isso com a representante, que é a Ariane Fernandes, de manifestar o interesse diretamente com eles, para que eles possam fazer esse levantamento. Ah, tal, periódico tal, tantos periódicos querem essa ferramenta, tantos periódicos, né? Então, e aí eles podem passar um orçamento mais pontual, né? Porque senão fica também um pouco de, assim, ruído na comunicação. A gente fala uma coisa, depois é outra. A gente não quer muito causar ruído, tá? Então, essa foi a orientação que a gente combinou com a Clarivate. Muitos de vocês já entraram em contato. A gente só pede que copie o nosso e-mail, tá? Para que a gente acompanhe, para que a gente fique a par, assim, para também dar algum suporte ou intervir em alguma coisa, se for necessário, ok? Bom, é isso que eu tinha para apresentar. Vamos ver agora o que vocês enviaram nas perguntas. Espera aí que deixa eu dar um zoom aqui. Carol aqui está colocando as perguntas de vocês. E aí ela coloca alguns tópicos, né? Então, outros assuntos. Bom dia, mais uma vez. Aqui a Linda. Oi, Linda, bom dia. Tá, Jaus. Mais uma vez, obrigada pelo apoio e orientações de sempre, por nada. Com base nos levantamentos semestrais, o gênero de revisores, de autores, etc., tem sido solicitado, especialmente com o que ocorreu com a pandemia. Colocamos nossa dificuldade em identificar, principalmente, autores externos com nomes que não podemos identificar. Há como, nessa nova fase, levantar essa informação para autores, coautores e pareceristas, revisores? A própria solicitação dos levantamentos impulsionaria uma ferramenta nesse sentido. Com as novas opções mostradas aqui, não visto a possibilidade de requerer obrigatoriamente o preenchimento de gênero. Isso facilitaria a todos. Irenilza concorda aqui da RBCA. Sim, é muito importante esse ponto, e o que eu posso dizer para vocês é que o Scholar One vem trabalhando nisso. Tem um grupo focal deles que está focado, né, em fazer em tornar o sistema capaz de coletar essa informação de uma forma correta, padronizada, seguindo normas e seguindo convenções, né, de forma também respeitosa a todas as representatividades de gênero. Então, eles estão fazendo isso, porque se a gente deixar para cada periódico fazer do seu jeito, talvez não tenha talvez não seja, não tenha uma padronização e não seja a melhor forma. Então, eles estão fazendo isso de forma nativa do sistema. Então, não vai ser necessário que cada periódico pense numa pergunta, né? Então, eles estão fazendo isso. Por enquanto, não tem uma previsão de quando isso vai estar disponível, mas tem uma reunião do Scholar One na semana que vem, sem ser a do Carnaval agora, a próxima, onde eles vão dar uma atualização de várias coisas, e eu acho que vai ter uma atualização sobre esse assunto, porque já faz um tempo que eles estão falando disso. Então, eu peço que vocês aguardem um pouco mais, porque é possível que nas próximas atualizações isso já esteja disponível, tá? Por enquanto ainda não está nessa, como vocês observaram, mas eu acho que é melhor vocês esperarem. Concordo totalmente, é muito importante e vai ser exigido mais, cada vez mais aqui para frente, mas o Scholar One está atento a isso. Então vamos aguardar, ok? Vamos lá. Parece que a maioria das perguntas foi sobre Review Recognition, Review Allocator. Rui, CA, professor Rui, da Jatavatite, você pode dar um exemplo? Mesmo variando, gostaria de saber se é caro ou barato apenas. Olha, o que eu posso dizer, eu não sei se, é meio comprometedor falar isso, não sei se eu posso. Eu lembro que o Review Recognition é mais barato, tá? É na casa ali dos 3 dígitos,
tá? A gente está falando ali de não sei quanto, algumas centenas de dólares, Review Recognition. O Review Locator, pelo que eu me lembre, eles já são 4 dígitos, né? Já fica ali nos $1.000, mas eu não tenho certeza, prefiro não me comprometer, tá? Porque é muito complicado passar um valor, depois falar, o Alex falou que é esse valor. Sem contar que, assim, o valor para o Cielo, por todos os periódicos, é diferente no valor individual, tá? Então, isso é melhor eu não comprometer com isso, mas é mais ou menos isso. Ou se não for 4 dígitos, quase ali, uns $900, mas novamente, varia de acordo com as submissões, tá? Qual a ordem? Adilson Pinheiro, da IAO, International Archives, eu não vou me arriscar a falar isso aqui. Qual a ordem de valores do custo das ferramentas? Ah, tá. Acho que na pergunta anterior eu já respondi, né? Então, é mais ou menos disso aí que a gente está falando. A Review Recognition é bem mais barato que a Review Locator, tá? Materials Research, Luiz, acho que é o novo editor, né, professor Luiz, sobre Review Recognition, Review Locator. Vocês não têm algum exemplo? Acho que é tudo relacionado a preço, né? Professora Linda Bajaus, novamente. Apesar dos valores serem variados com os itens que vocês estão apresentando, há como simular com base nesses dados no último ano, por exemplo? Porque sem uma estimativa não há como revistas destinarem para tentar esse pagamento. Independente de tudo, obrigada por disponibilizar. Sim, não, tá tudo certo, é isso mesmo, só que nós não temos como fornecer essa simulação. Nós não temos acesso a nenhuma simulação. A negociação de valores é com a Clarivate, né? Não temos disponível um simulador ou uma tabela que tem isso, é totalmente com a Clarivate. Nem no site da Clarivate tem disponível isso. É sempre entrando em contato com o representante. A negociação é feita dessa forma, tá? Mas assim, isso já está pré-acordado com a Clarivate, eles já sabem que os periódicos vão entrar em contato. Então, a Ariane, aproveitando, ela está de férias, ela volta dia 3 de março, na próxima quinta-feira. Então, vocês que mandaram e-mail e não tiveram retorno, provavelmente receberam alguma mensagem, imagino, mas caso não tenha recebido, é porque ela está de férias. Então, aguardem um pouco mais, porque ela vai chegar de férias, vai ver esses e-mails, vai consolidar tudo, e vai ou responder individualmente para vocês, ou ela vai entrar em contato conosco, do Cielo, e nós vamos bolar uma mensagem para mandar para todo mundo. Então, aguardem. Por enquanto, a gente só peça que vocês manifestem interesse, tá? Manifestar interesse para que ela possa ver quantos periódicos estão interessados, qual seria o custo, e aí a gente parte dali. Então, Cristina, da Genetics e Molecular Biology. Alex, você pode mostrar-nos o relatório de uso das ferramentas disponíveis pelo Publons do nosso periódico? Caso nós mesmos possamos obter tal relatório, poderias ensinar-nos o caminho? Bom, o caminho é aquele portal que nós enviamos um e-mail há muito tempo atrás, há uns 2 anos atrás, logo quando a gente começou a fazer essa integração, com as credenciais de acesso a esse portal aqui, né? Talvez você se lembre dessa imagem aqui. Esse portal, vocês conseguem ver estatísticas do seu periódico. Entrando com o seu login e senha, ele vai te dar estatísticas do seu periódico, tá? Então, acho muito pertinente essa pergunta da Cristina, para poder ver, poder mensurar o uso. Então, localizem esse e-mail, a gente mandou esse e-mail para todos os periódicos, com informação, esse é o link, aqui que você gera a sua senha, tal, para acessar esse portal, onde lá vocês obtêm essas informações de estatísticas. Joia? Além de outras coisas, lá naquele portal você consegue mexer na página da revista no Publons, tem um monte de outras funções naquele portal lá. Irenilza, da RBCA. Alex, o valor desta resposta de 3 a 4 dígitos é anual? Boa pergunta. Sim, normalmente
as assinaturas da Clarivate são anuais. Então, sim, é anual. Provavelmente, né? Provavelmente. Você pode fazer um modelo diferente com eles. Mas como vocês vão fazer com o Cielo, provavelmente vai ser anual, sim, tá? Vai ser um guarda-chuva todo mundo, deve ser anual. Luana Campos, da JB Pneu. Se assinar os dois fica mais barato? Provavelmente, tá? Provavelmente. Você tem os custos individuais deles, e aí se você fechar um pacote, pode ficar mais barato. Olha, são coisas que realmente varia muito. É difícil de eu falar aqui. Bom, já chegou uma mensagem nova aqui da Linda. Obrigada pela resposta do gênero. Concordamos que padronizar seria melhor. Seria para sermos mais precisos para responder a vocês no levantamento semestral. Sim, porque atuando os 17 itens dos objetivos de desenvolvimento sustentável, este é um dos itens mais questionados. Aquela nossa coleta, a gente sabia das debilidades, tá? A gente sabia que não era possível conseguir isso de forma sistemática ou padronizada, e aquela coleta foi feita também como uma provocação, e também como para saber se os periódicos estão atentos, se estão pensando nisso, se estão, né? Então, não, a gente sabia que existia uma barreira técnica aí, mas vamos aguardar a plataforma, como diz, vamos aguardar a plataforma a ser atualizada. O que é isso aqui? Ah, tá. Do Google Analytics, da Maria Suzana. Oi, Suzana. Para a integração do Analytics, basta te encaminhar um e-mail solicitando? Sim, mas olha lá no PDF das notas, tem um código que é solicitado, um código do Google, como se fosse uma chave que identifica que o Scholar One vai se conectar com o seu Google Analytics. E você precisa obter essa chave lá no Google Analytics para poder passar para a gente. Aí a gente coloca essa chave e aí funciona, eu espero, né? Nunca fizemos, mas acho que sim. Beleza? Pessoal, eu sei que essa questão do preço é uma coisa que frustrante, mas é muito complicado e delicado nós do Cielo passar essa informação para vocês. Isso é um produto da Clarivate, não é do Cielo, então, por favor, manifestem interesse com a Clarivate e a Clarivate vai olhar tudo isso, vai propor um valor que vai depender se todo mundo vai entrar, aceitar ou não, né? Então, peça a compreensão de vocês, não é que a gente não quer passar valores, é porque a gente não sabe os valores, né? E esses valores variam. Então, vamos aguardar, estamos em fevereiro, eu sei que cada um, estamos em cima da hora para pedir orçamentos, eu sei que não funciona assim, mas o que a gente consegue fazer nesse momento é isso, é o máximo que a gente consegue. Então, vamos aguardar retorno da Clarivate para ver como a gente vai avançar para os interessados em manter a ferramenta em 2023 e diante, né? Esses valores, exemplos são coletivos, eu não entendi, mas eu diria para não se orientar muito, é só para ter uma base mesmo, aqueles valores, tá? Bem base mesmo, porque aquilo é de 2019, foi feito em outro cenário, né? Não sei como é que está agora com a alta do dólar, se eles conseguem um desconto. Vamos aguardar, pessoal. Aguardar o retorno da Clarivate. Nós vamos conversar com eles, informar que vocês estão aí muito ansiosos, então a gente espera, não sei, é difícil falar para cada periódico, tá? Prefiro não falar, porque vamos aguardar. Minha intenção é essa. Os periódicos continuam manifestando interesse, ok? Para quem quiser, mande e-mail para a Ariane, copiando a gente, e aí vamos aguardar o que isso vai, qual vai ser o modelo que eles vão propor para vocês. Bom, não sei se tem mais alguma pergunta. Acho que não. A gente também está chegando no final, deu certinho 1 hora. Então, eu vou finalizando, quero agradecer a participação de vocês mais uma vez, e havendo
Aguardem novas comunicações com relação a isso, para ver como é que vai ser, se nós vamos fazer uma ação conjunta, se a Ariane vai entrar em contato com cada um de vocês. Estamos juntos, vamos aguardar e a gente vai fazer o melhor para que seja, obviamente, o mais compatível com a nossa realidade possível, tá certo? Então, muito obrigado, tenham um bom dia, até a próxima e um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.